Irmãos queridos, boa noite. Alegria poder partilhar esse tempo com vocês. 8 anos, né, da formação da igreja. De antemão, quero agradecer ao pastor Sávio pelo convite. Uma alegria poder conhecê-los. Ouvi falar algumas vezes, né, ali no Rio, do trabalho que a igreja vem desenvolvendo aqui em Macaé. Salvo engano, essa é a 4ª vez que eu venho à cidade. E depois da pandemia, essa é a primeira vez. E venho com alegria, nesse espírito de gratidão, de celebração pelo aniversário da igreja. Eu sei que esse tem sido um tempo difícil para nós todos, né? Tenho dito isso com frequência lá na igreja. Se nós fôssemos franquear, abrir oportunidade para as pessoas falarem, muita gente tem sofrido. Esse tem sido um tempo de muita adversidade. Mas a despeito de todas as dificuldades pelas quais passamos, o Senhor reina, Ele é soberano. E nós temos muitos motivos pelos quais louvar a Deus. E o fato da igreja continuar a sua jornada, cumprindo a sua missão, a sua vocação de ser luz do mundo e sal da terra, isso enche nosso coração de esperança. Que o Senhor os abençoe, fortaleça a fé de vocês, que vocês continuem abençoando esta cidade. Eu sou pastor na Igreja Batista do Jardim Botânico, fica ali na Lagoa. Quando estiverem no Rio, eu sei que alguns de vocês já estiveram lá, acompanham nosso trabalho pela internet. Orem por nós estamos diante de muitos desafios ali. A Zona Sul do Rio de Janeiro é um dos grandes campos missionários do Brasil. É uma região bonita, rica culturalmente, sob vários aspectos, né? Tem um IDH elevado, nós estamos ali numa região nobre, mas, ao mesmo tempo, é um dos lugares mais empobrecidos do ponto de vista espiritual. Nosso bairro, por exemplo, a única igreja que tem é a nossa, considerando que nós estamos na Lagoa, só no finalzinho lá, você vai encontrar uma igreja metodista e mais ali na Gávea, a igreja presbiteriana, uma pequena igreja batista. Então, o desafio de evangelizar a Zona Sul é um desafio muito grande. Então, o Senhor tem nos abençoado, estamos avançando para somar forças com outras igrejas daquela região para continuar pregando o Evangelho. Quando estiverem no Rio, quiserem nos visitar, fica aqui o nosso convite. Eu queria ler uma porção da Escritura com vocês, que está na carta aos Hebreus, os 4 primeiros versos. Vamos pensar um pouco sobre o Senhor da igreja. Já que estamos celebrando o aniversário da igreja, vamos pensar sobre a supremacia de Jesus. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que o Senhor nos abençoe. A carta aos Hebreus, ela foi escrita com um propósito fundamental, né? Enaltecer, engrandecer a pessoa de Jesus Cristo. Boa parte daqueles irmãos para os quais o autor se dirige eram judeus, convertidos à fé cristã. Eles estavam passando por muitas provações, inclusive no capítulo 11, ele fala daquela galeria da fé, e mais à frente, daqueles mártires que morreram por conta da sua fé em Jesus Cristo. E o autor da carta aos Hebreus, ele vai usar um recurso literário que só existe nessa carta em todo o Novo Testamento. Ele é um hebreu, convertido à fé cristã, se dirigindo a judeus também convertidos. Ele usa os símbolos da fé, da tradição judaica, para mostrar que esses símbolos todos, personagens, sistemas, têm o seu valor, mas Jesus é superior. Inclusive, essa palavra superior aparece com frequência na carta. Exemplo: Moisés é um grande servo de Deus, mas Jesus é o Filho de Deus. Os anjos são ministradores de Deus, mas Jesus criou os anjos.
O sistema levítico do Antigo Testamento tem o seu valor porque Deus mesmo estabeleceu, mas Jesus cumpriu de forma definitiva e cabal uma vez por todas. Ele está falando sobre a superioridade de Jesus. E esta carta, ela é muito importante para nós hoje, porque é uma carta rica, densa, de grande profundidade teológica, e que vai apresentar para nós o retrato real de Jesus. Porque tal como naqueles dias, nós vivemos numa cultura onde existem várias caricaturas forjadas sobre quem é Jesus. Existe Jesus fabricado, e a gente precisa conhecer o Jesus revelado nas Escrituras, né? E o texto bíblico, lá na carta de João, o próprio Cristo disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, nós não temos o direito de forjar um Cristo à nossa imagem e semelhança. Um Cristo que seja um servidor dos nossos caprichos. Um Cristo político, um Cristo que seja garoto de propaganda, um Cristo que esteja moldado à nossa mentalidade. A Escritura apresenta quem é Jesus. E o Jesus que essa passagem nos apresenta é um Jesus que tem a soberania sobre a vida da igreja. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Esses versos 1 a 4, apresentam uma espécie de mosaico com 4 telas sobre Jesus Cristo. Cristo e a palavra, Cristo e a criação, Cristo e o Pai, Cristo e a salvação. Eu queria sua atenção para pensar sobre essas facetas de Jesus Cristo e como isso nos ajuda a entender quem é Jesus, o Cristo que as Escrituras nos revelam, aquele que é nosso Senhor, Salvador, o soberano da igreja. Vejamos, Cristo e a palavra. O verso 1 é muito rico, porque ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Um dos pilares da tradição judaico-cristã é que Deus existe e que Deus se revelou. Não foi você que conheceu a Deus, que descobriu a Deus. Deus é conhecido porque Ele escolheu revelar-se. E há muitas maneiras pelas quais Deus se revela. A criação, por exemplo, como vamos ver, ela revela que Deus é. Salmo 19 diz que a criação revela a majestade de Deus, revela a glória de Deus. Pois bem, nós sabemos que Deus existe, mas para dar revelação especial sobre o seu caráter, seus atributos, sua vontade, Deus se revelou de maneira muito especial por meio da sua palavra. Nós, cristãos, nós cremos num Deus vivo que fala. Uma coisa muito interessante notar é que os pagãos, no paganismo, a supremacia de nosso Senhor. Então ele diz, falou muitas vezes, isso aponta para a regularidade da revelação de Deus. Como é que Deus falou no Antigo Testamento? Bem, Deus falou variadas vezes e de muitas maneiras, falou através de anjos, de sonhos, né? A teofania, enfim, Deus usou vários recursos para se comunicar aos homens. Então ele começa falando isso, revelações, visões, palavras, eventos proféticos. Revelou-se aos pais, e essa expressão aqui na tradição judaica significa aquelas figuras icônicas do judaísmo. Abel, Noé, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Deus falou aos pais, como? Pelos profetas. Os profetas eram veículos da revelação. Deus usou homens para se comunicar ao seu povo. E esses homens se apresentavam dizendo, assim diz o Senhor. Eles eram portadores da palavra de Deus. E ele vai dizer que eram homens santos. Pedro, o apóstolo, também judeu, convertido a Jesus Cristo, ele diz assim, foi desta revelação, isto é, foi dessa salvação que os profetas que falaram, da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predissem o sofrimento de Cristo e as glórias que seguiram aqueles sofrimentos. Ele está dizendo que Deus usou homens santos para falar e apontar sobre a obra de Cristo. Profetas, fundamentalmente, trabalharam nessa direção. Só que agora, pela primeira vez na história, ele usa uma expressão aqui que faz toda a diferença. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos filhos, aos pais pelos profetas. Agora veja esse verso aqui, um ainda.
nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho. Este verbo nos falou está num tempo presente, que significa falou definitivamente. O que ele está dizendo é que Deus veio se revelando de forma progressiva até o momento em que houve o ápice da revelação. Deus falou tudo o que tinha para dizer ao homem na pessoa do seu Filho. Jesus Cristo não é um veículo de revelação, ele é a própria revelação de Deus. Razão pela qual ele disse: quem quer conhecer ao Pai tem que conhecer a mim. Os profetas diziam: assim diz o Senhor. Como é que Jesus se dirigia? Em verdade, vos digo. Ele é a própria boca de Deus, o Davar e Avé. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo que a história chegou no seu ápice. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho como revelação suprema. João chega a dizer que ninguém jamais viu a Deus. Nós conhecemos a Deus por causa de Cristo. Ele é a revelação suprema de Deus a nós. Então, tudo aquilo que os profetas ministraram de forma parcial e limitada. Cristo é a revelação plena, suficiente para nós aqui e agora. E é um contraste muito grande, quando a gente pensa nos profetas, nas imitações dele e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, guardem isso no coração. Pelo menos 3 verdades que isso aponta para nós. Todo pregador ou igreja que advoga ser portador de novas revelações são enganadores e blasfemos. E num país como o nosso, em que em cada esquina surge sempre alguém, em nome de Deus, advogando novas e supostas revelações, a gente precisa rejeitar essas coisas. Porque a palavra última de Deus aos homens é Cristo. Se você não conhecer a Cristo, você não pode conhecer a Deus. Cristo é a fonte e é a própria revelação suprema de Deus a nós. Uma segunda verdade é que Jesus é a última, perfeita e definitiva palavra de Deus aos homens. Então nós não temos o melhor que está por vir. Cristo já é a revelação suprema de Deus a nós. Então a carta aos Hebreus foi escrita, entre outras coisas, com esse propósito de mostrar àquela comunidade que tinha muitas expectativas acerca do que Deus iria fazer, de que Deus já fez. Deus falou muitas vezes aos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou definitivamente por meio de Jesus Cristo. E a terceira aplicação é essa: o conhecimento de Deus vem por meio de Cristo, que é a palavra viva. E eu queria deixar aqui essa palavra de encorajamento para você. É possível que você tenha muitos anos na vida cristã ou esteja dando os primeiros passos. Você precisa aproveitar esse precioso recurso que está nas suas mãos. A Bíblia é uma biblioteca com 66 livros. E o coração da Bíblia é o Evangelho, o coração da Bíblia é o próprio Cristo. Ele mesmo disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. As Escrituras testificam de mim. Aos discípulos no caminho de Emaús, ele afirmou com muita propriedade que a lei, os profetas e os escritos testificam dele. Ou seja, esses 3 elementos do Antigo Testamento, a lei, os profetas e os escritos, falam sobre Cristo. Então, se queremos conhecer a Deus, se queremos conhecer mais do Evangelho, se queremos conhecer mais de Cristo, as Escrituras encerraram tudo na pessoa de Jesus Cristo. Ele é suficiente para a igreja. E nós não podemos ceder às tentações que surgem a cada dia para em busca de modismos, de invencionices, porque a Escritura é suficiente para nós. E Cristo é a revelação suprema de Deus a nós. É impressionante como o Brasil, por ser ter um espírito muito crédulo, né? Nós temos uma mistura do catolicismo europeu, da pangelância indígena e dos cultos afro-ameríndios. Então, desde o nosso nascedor, nós somos uma nação extremamente crédula. E a igreja evangélica foi amalgamada com várias matizes e é uma igreja, em muitos aspectos, paganizada. Basta observar, por exemplo, que livros como Divina Revelação do Inferno é best-seller no Brasil. Uma mulher diz que teve uma revelação de como é o inferno e as pessoas compram um livro para saber como é o inferno. Isso é acrescentar a Escritura, não é? Ela ganhou tanto dinheiro com esse livro que ela falou: bem, se eu ganhei dinheiro falando sobre o inferno, ela lançou o segundo livro, Divina Revelação do Céu, e vendeu bastante também. Porque as pessoas estão ávidas por novidades, quando na verdade as Escrituras afirmam com clareza:
nos últimos dias nos falou definitivamente por meio do Filho. Então, a Escritura, que tem como coração o Evangelho o próprio Cristo, é suficiente para nós. Se você quer conhecer a Deus, se você quer ter uma fé segura, superlativa, consistente, madura, você precisa reconhecer que Jesus Cristo é revelado na sua palavra, e isso é suficiente para nós. Bem, o segundo aspecto desse mosaico sobre Jesus diz respeito a Cristo e a criação. Porque no verso 2 é dito assim: nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas. Pergunta, e essa é uma das melhores maneiras de a gente aprender a Bíblia: dialogar com o texto, perguntar ao texto bíblico. Houve alguma época, um período, algum tempo em que Jesus não era o herdeiro de todas as coisas? O que significa constituir a Jesus herdeiro de todas as coisas? Cristo é o Filho de Deus. Ele é, por natureza, o herdeiro de tudo que pertence a Deus. Quando o texto diz que Jesus foi constituído, ele foi reconhecido, nomeado, isso diz respeito à sua obra de coroação. Nós cremos no Cristo que tornou-se humano, como nós cantamos ainda há pouco, a encarnação. Ele morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e coroado na glória, reconhecido diante de todas as miríades angelicais, diante de todo o universo, como o legítimo herdeiro de tudo. E ele é o herdeiro porque é filho de Deus, e mais, ele é herdeiro porque ele é o agente da criação. Tudo que existe só existe porque Jesus criou. Isso é maravilhoso. O autor de Hebreus declara que Deus fez o universo por meio do seu Filho. Já parou para pensar nisso? Há um detalhe muito interessante aqui, porque na estrutura da língua grega, no Novo Testamento, a palavra usada aqui é universo, né, cosmoi, no sentido de não apenas aquilo que é físico, mas também das coisas invisíveis. Tudo que os nossos olhos veem, e aquilo que sequer conseguimos contemplar, todas as coisas existentes foram criadas por meio de Jesus Cristo, o agente da criação, o herdeiro da criação. O apóstolo João chega a dizer o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o mediador da criação. E aqui é um mistério muito grande nessa preciosa doutrina da nossa fé. Nós não cremos que o universo é fruto do acaso, fruto de uma explosão cósmica, mas existe um designer inteligente, uma mente em operação que criou todas as coisas, nosso Deus. E o instrumento através do qual Deus usou, o agente, foi o próprio Jesus, o Cristo. Né? E é interessante porque à medida que a astronomia, a ciência investiga este vasto universo, os números são impressionantes. Eu estou falando a vocês aqui nesse momento, e talvez ninguém tenha parado para pensar, por exemplo, que nesse exato momento, o planeta está rodando a 150 mil quilômetros por hora. Quem criou esse sistema? Quem sustenta tudo isso? Cristo, o Senhor da igreja, aquele que estamos celebrando hoje. Nós estamos na Via Láctea, que é um sistema chamado Sistema Solar. E essa Via Láctea, que não é uma mega galáxia, né, uma galáxia de porte médio, ela tem esse sistema no qual estamos, Sistema Solar, que se for de uma ponta a outra, você precisa de um avião rodando a 850 km por hora, e para fazer esse caminho, gastaria 800 anos. É uma coisa impressionante. Aqui estamos nós, neste vasto universo. E os números dos astronautas, dos pesquisadores, cientistas, são impressionantes. Só no nosso sistema existem 50 bilhões de planetas. Na Via Láctea. 200 bilhões de estrelas. É uma coisa impressionante. Absolutamente impressionante. Quando o Senhor disse para Abraão: você pode contar as estrelas do céu? Não. Assim será a tua descendência. Você pode contar os grãos de areia na praia? Não. Assim será a tua descendência. Hoje já se sabe que há tantos grãos de areia nas praias, quanto há estrelas no céu. É uma coisa impressionante. Números assombrosos, impressionantes. E deixa eu lhe dar uma informação. Nesse sistema que nós temos, o Sol, a estrela de quinta grandeza, né, tem uma potência absurda.
100 milhões de bombas atômicas por segundo é a energia do Sol. 100 milhões de bombas atômicas por segundo. E os cientistas, neste último século, descobriu algo impressionante, que há um Sol chamado Arcturus, que brilha 17 vezes mais do que o Sol. Pesquisando, eles descobriram um tal de Antares, 700 vezes mais forte do que o Sol. O Sol parece um vagalume perto do Antares. E mais recentemente, a NASA chocou o mundo com a descoberta mais impressionante dos últimos tempos. O Canis Majoris é um Sol no universo que tem a energia 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. E eu pergunto, quem criou todas essas coisas? Jesus Cristo, o Senhor da igreja. O Salmo 33 diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. E ao dar essas informações, eu não quero simplesmente dar informações soltas no ar. Não sou professor de astronomia. Eu quero levar vocês a entender o seguinte, que nós não podemos apequenar a Jesus. Jesus não é um curandeiro, Jesus não é alguém que veio este mundo para tornar sua vida melhor, para reformar seu casamento, ajudar seus filhos a vencer na vida. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, nós somos monoteístas trinitários. O Deus que se fez gente, veio a este mundo, Ele é a revelação suprema de Deus a nós, e Ele é o ser através do qual todas as coisas existem. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando nós paramos para pensar em quem é Jesus, a nossa vida muda, a nossa relação com o mundo, a nossa adoração. Nós não estamos diante de um ser criado à nossa imagem. Ele é sem igual, plenamente divino e plenamente humano. E como eu disse a vocês, quando o texto diz que Ele criou o universo, essa palavra indica não apenas aquilo que é físico, mas aquilo que é metafísico, espiritual, invisível. Paulo diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É impressionante ou não é? É impressionante. Agora vejam, Ele criou, governa, sustenta todas as coisas. Porque o texto no verso 3 diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Isso aqui diz respeito à providência. Ele não apenas criou, Ele dirige tudo, governa tudo. E vejam quais são as implicações práticas para nós. Servir ao Cristo, que criou e governa e sustenta todas as coisas, traz profunda paz ao nosso coração. As coisas podem mudar, as circunstâncias podem ser desfavoráveis, e a gente vive num mundo com várias situações adversas, no campo geopolítico, na economia, enfim, nessa avalanche da revolução cultural que está em curso no planeta. Mas, quando eu paro para pensar que o Cristo a quem eu sirvo, o Jesus que me salvou, é Senhor de todas as coisas, aquele que criou e sustenta tudo, eu tenho paz no meu coração. Eu pergunto, como é que o Senhor Jesus Cristo sustenta tudo isso? Veja o que eu tenho aqui em minhas mãos. Minha mão direita. Isso aqui é um lenço. Eu gasto mais energia para sustentar esse lenço nas mãos do que Jesus para sustentar todo o universo na palma das suas mãos. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O texto vai dizer que Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. As coisas só estão na ordem, no seu devido lugar, porque há um ser que governa todas as coisas. Este ser é o Senhor da igreja. Aquele que há 8 anos, por variadas circunstâncias, pela ação poderosa do seu Espírito, mobilizou um grupo de pessoas para começar essa igreja. Este ser que se interessa por você aqui e agora, que conhece não apenas números, mas você, seu nome e sobrenome, que o faz rir ou chorar. Jesus é a revelação suprema do Pai. Ele é o agente da criação, que criou todas as coisas e as sustenta, governa, dirige, sem nada fugir do seu controle. Isaías chega a dizer que Ele conhece
todas as estrelas, ele dá nome a todas elas, ele chama e nenhuma delas vem a faltar. As estrelas, os cientistas dizem, que são mais numerosas do que os grãos de areia nas praias. Quais são as aplicações para nós aqui? Toda autoridade e poder pertencem a Jesus, ele é soberano. No meu evangélico é muito comum a criação de jargões. Um que está em moda agora é Deus está no controle. E de fato Deus está no controle. Se ele não tivesse, a gente estaria perdido. Mas o perigo é usar essa expressão de forma frívola, irresponsável. O que significa ter o controle? O que significa ser soberano? Significa dizer que não há nada contingencial para Cristo, circunstancial. Ele governa todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Essa pandemia revelou muitas coisas, sobretudo a fraqueza teológica da igreja evangélica no Brasil. Porque perceba, o melhor comentário político foi escrito pelo salmista. Está lá no livro de Salmos, várias vezes aparece. Sabe qual é o melhor comentário político? O Senhor reina. O Senhor reina. Nero se levanta, mas cai. Nabucodonosor se levanta, mas cai. Impérios surgem e caem. Só há um rei no universo, é Cristo. A igreja é a agência do reino, é a embaixada do reino. O que é uma comunidade cristã? Uma congregação de pessoas salvas que tiveram seus olhos abertos para entender que só o Senhor é rei. E haverá um dia, uma hora e um momento em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Quem é Jesus? Esta revelação suprema. O ponto final no que Deus tinha para dizer ao ser humano. O Cristo que é o agente da criação, que sustenta e governa todas as coisas. Uma segunda aplicação, toda a criação está sujeita ao senhorio de Cristo, Ele é Senhor. Mesmo os homens não reconhecendo o senhorio de Jesus, essa é uma dádiva que só o regenerado tem. Paulo chega a dizer, ninguém pode dizer Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Mas, de fato, Ele é Senhor de toda a criação. Nada, nenhum ser, quer seja anjos ou espíritos malignos, nada no universo criado pode rivalizar com a autoridade e o poder de Cristo. Isso traz profunda, repito, profunda paz para o nosso coração, saber que Ele é nosso Senhor. E mais, todo o universo deve adoração a Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele é Deus. Essa é uma das verdades da nossa fé que nós não podemos negociar, a plena divindade de Cristo. Na Inglaterra, no século XVIII, início do século XIX, houve uma controvérsia que foi para o parlamento inglês. Lá, vocês sabem, que a igreja anglicana é um braço do Estado, é uma igreja relacionada, vinculada ao Estado inglês. Então, quando a controvérsia sobre a teologia alemã chegou na Inglaterra, foi parar no parlamento. E a discussão era sobre a divindade de Jesus, porque naquele período, com o advento do iluminismo, depois das filosofias que colocaram sob suspeição aqueles dogmas centrais da fé cristã, muitos estavam dizendo que Jesus Cristo é um grande mestre, uma referência da moral, um iluminado, mas não divino. Então chega no parlamento, e um parlamentar cristão ortodoxo, evangélico, Charles Chandler, toma a palavra e diz uma coisa interessante. Ele diz, irmãos, caros colegas do parlamento, se o nosso venerável William Shakespeare entrasse nessa sala, nós todos ficaríamos de pé e o reverenciaríamos pela sua grandeza como poeta. Ele estruturou o nosso idioma. Agora, se o Senhor Jesus Cristo entrar nessa sala, nós todos cairemos de joelhos e diremos, Rei meu e Deus meu. Então, este ser, que é a revelação de Deus e o agente de toda a criação, Ele é soberano, Ele é Senhor e Ele é Deus. Uma pessoa que não reconhece a divindade de Cristo está sob suspeição a autenticidade da sua salvação. Eu sou, disse Jesus, e se vocês não crerem, morrerão em vossos pecados. Então é fundamental ter esse entendimento sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, além da palavra e da criação, essa passagem também fala sobre Cristo e o Pai. Ele irradia a glória de Deus.
texto vai dizer claramente que ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. O ensino aqui é basicamente o seguinte: no Antigo Testamento você tem o tabernáculo e o templo. Então Deus mesmo decidiu revelar-se de uma forma especial através desses instrumentos. O tabernáculo era uma tenda, literalmente uma tenda, e havia lá os instrumentos todos, Deus deu as coordenadas da construção daquele tabernáculo, e no Santo dos Santos Deus se manifestava. O tabernáculo, Deus manifestava a Shekinah, que era a sua glória, a refulgência de sua glória. E no templo também, você tem o santo lugar e o santo dos santos. Uma vez por ano, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar. Pois bem, o que ele está dizendo agora é que Jesus Cristo, ele é a refulgência da glória de Deus. Aqueles lampejos da glória de Deus pontuais no Antigo Testamento ganharam sua força, o seu ápice, seu apogeu na pessoa de Cristo. Ele é o resplandecer da glória, a refulgência da glória, ele é a Shekinah de Deus. E diz mais que ele é a expressão exata do seu ser. Quem quer conhecer a Deus tem que conhecer a Jesus. E a expressão aqui, ó, expressão exata, a ideia de caráter, né? Ele é a marca, ele é o símbolo, ele é a impressão exata do ser de Deus, de forma que nós não podemos conhecer a Deus sem conhecer a Jesus Cristo. E é impressionante como a igreja evangélica tem abandonado essa gloriosa verdade. Fala-se muito sobre o conhecimento de Deus, fala-se muito sobre o Espírito Santo, e nós devemos falar, nós somos trinitários, queremos no Pai, no Filho e no Espírito, mas nós não podemos conhecer a Deus senão conhecendo a pessoa de Cristo. Ele disse certa vez para os seus discípulos: quem me vê a mim, vê o Pai. Respondendo a Filipe, que perguntou: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que nós sabemos sobre a misericórdia de Deus? Há vários sinais da misericórdia de Deus no Antigo Testamento. Mas a misericórdia de Deus, ela é exposta de uma forma plena na pessoa de Cristo. Lembra, por exemplo, daquela mulher flagrada em adultério. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada. E quando os algozes todos esperavam que Jesus Cristo determinasse, de acordo com a lei, que aquela mulher fosse sentenciada à morte, ele então, com muita sabedoria, diz: o que é que a lei diz? A lei tem que matar. Então, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E eles vão saindo um por um. E então, ele pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? Ah, eles não estão mais aqui, já foram-se todos. E então, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Veja a misericórdia, a ternura, a graça de Jesus Cristo. A complacência dele com pecadores. A misericórdia dele com Jairo, que era um dos principais da sinagoga. Naquela altura, os judeus já estavam planejando matá-lo. Então, quando a gente estuda a vida de Jesus Cristo, nós estamos estudando ali amor, misericórdia, graça, justiça, tudo na pessoa dele. E é realmente impressionante, porque quem conhece o Pai, quem conhece Jesus, conhece o Pai. Ele é a revelação suprema de Deus a nós. Paulo chega a dizer assim na carta aos Colossenses: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é Deus, coigual e coeterno com o Pai. Jesus Cristo é homem, igual a nós em tudo, exceto em pecado. E Jesus Cristo veio este mundo para tornar visível o Deus invisível. Eu estou pregando uma série no Evangelho segundo Marcos, lá na igreja. E recentemente nós chegamos naquela passagem em que Jesus, ele está na polpa do barco, dormindo, cansado que estava. E o mar se revolta e os discípulos acordam o mestre e dizem: mestre, estamos para morrer. Ele então se levanta, repreende a força do vento, a fúria do mar, e os discípulos ficam temerosos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E há um comentário do Calbart sobre essa passagem de Jesus no mar da Galileia, acalmando a tempestade, que é irretocável. Porque ele estava dormindo de cansado. E ao ser despertado, ele aquieta o vento e o mar. E Bart então diz assim: cansado, porém onipotente. Que mistério. Então, Jesus Cristo, este ser que é a revelação de Deus a nós, que é o agente da criação, que é a refulgência da glória do Pai, é que deve ser objeto da nossa adoração, das nossas afeições, do nosso amor,
da nossa vida não há ser comparado a Cristo. E a igreja precisa conhecer o seu Salvador. Ela precisa se afeiçoar ao seu Salvador. E o quarto elemento nesse texto fala sobre Cristo e a salvação. Ele realizou uma obra perfeita em favor dos pecadores. O verso 3 vai dizer sobre isso. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Nós estamos falando aqui sobre purificação de pecados, que é uma linguagem do Antigo Testamento, para redenção, para remissão, para salvação. Então, na lei mosaica, havia os instrumentos que Deus estabeleceu como instrumentos temporários e pedagógicos. E o autor de Hebreus agora está mostrando que tinha o seu valor. Foi Deus mesmo que instituiu. Mas eram temporários e pedagógicos, porque apontavam para algo maior. Quando João Batista viu Jesus às margens do Jordão, ele disse, sem titubear, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o autor da carta aos Hebreus diz que é impossível que sangue de bodes e carneiros remova pecado. Aqueles sacrifícios todos, aquelas matanças todas, os holocaustos todos, aqueles ritos de purificação que os sacerdotes precisavam obedecer, uma única vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Primeiro ele tinha que fazer a purificação por si, pelos seus pecados, depois pelo pecado do povo, o dia do perdão. Tudo aquilo apontava para uma obra que iria acontecer. E agora, o autor da carta aos Hebreus está se dirigindo a cristãos judeus para dizer, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ou seja, acabou. Naquela cruz ele disse, está consumado. De modo que o evangelho não é um conselho que a igreja dá para as pessoas. O evangelho é uma mensagem. O que tinha de ser feito para você ser salvo já foi feito. Cristo purificou os seus pecados, os meus pecados, por meio da sua perfeita obra na cruz do Calvário. E depois de ter realizado essa obra, diz o texto que ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Deixa eu mostrar para vocês a comparação que ele faz aqui no capítulo 7, a partir do verso 27, mostrando o contraste entre os sacerdotes do Antigo Testamento e Cristo. Diz assim o capítulo 7, a partir do verso 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele está dizendo que nós temos um sumo sacerdote perfeito. Ele não ofereceu a sua vida pelos seus pecados, ele ofereceu a sua vida por nós, pro nobis, esse é o sentido, por nós. Ele é o Cristo superior aos profetas, ele é superior aos sacerdotes. O autor de Hebreus está dizendo que ele é sem igual. Qual o ponto importante aqui para nós? Há 250 anos atrás, passou pelo Brasil um missionário chamado Henry Martyn. Ele era um missionário inglês, brilhante, jovem, filólogo, dominava vários idiomas. E o projeto dele era para Pérsia, onde hoje fica o Irã. Mas o navio, por alguns motivos, se estabeleceu aqui no Brasil por 15 dias, em Salvador, a época era a capital do Brasil monárquico. E nesses 15 dias ele andou pelas ruas de Salvador, fez as suas anotações. E o que ele disse há 250 anos, impressionantemente, continua real hoje. Ele disse assim, entre outras coisas, o Brasil é um país onde há muitas cruzes, mas os brasileiros não conhecem a mensagem da cruz. Isso é real. Há muitas igrejas evangélicas que não conhecem o evangelho. Elas estão debaixo de uma religião meritória, uma religião que o indivíduo precisa fazer algumas coisas para garantir ou merecer sua salvação. As pessoas têm a tendência a pensar basicamente assim, se eu faço coisas boas, eu passo a merecer as bênçãos de Deus, Deus passa a me amar mais, os ventos são favoráveis, as portas vão se abrir. Mas se eu der algum mole, se eu vacilar e pecar, parece que Deus deixa de me amar e as coisas vão dando errado. E a vida cristã dessas pessoas, basicamente, é instável, com uma corda bamba.
E inconscientemente elas estão sempre buscando fazer alguma coisa que agrade a Deus para merecer a sua salvação. Isso está no subconsciente de muitas pessoas, quando na verdade você não obedece para ser salvo. Você obedece porque é um salvo. É tudo pela graça do início ao fim. Ele já fez a purificação dos nossos pecados. Os pecados de ontem, de hoje e de amanhã foram todos pagos na obra de Cristo. Isso não é uma licença para pecar, isso é um encorajamento para ser devoto, para ser afeiçoado a Cristo. Quem me ama, guarda os meus mandamentos, disse Jesus. Então nós precisamos recuperar a visão de Cristo, a supremacia de Cristo, que não pode ser um ser forjado à nossa imagem e semelhança, o Jesus fabricado nas esquinas do nosso país. Então percebam, Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus o Pai, o fez pecado por nós, para que fôssemos feito justiça de Deus. Há uma troca aqui. Nós temos um único ser, imaculado, perfeito, justo, o novo Adão, que é Cristo. Ele vem a este mundo, ele faz uma dupla função. Primeiro, ele quita a sua dívida. Vocês sabem que pecado é dívida. Mateus, que era um contador, na oração do Pai Nosso, diz: perdoa as nossas dívidas. Temos uma dívida que é impagável. Isso fica evidente na parábola do credor incompassivo. É como aquela dívida dos 10 talentos, 7 toneladas de ouro. Impossível pagar, um cidadão comum naqueles dias. Mas o rei perdoou. Tínhamos uma dívida impagável, e Deus nos perdoou. Como? Por meio de Jesus Cristo, o seu sacrifício naquela cruz. Não há mais dívida na sua conta, porque Cristo já pagou pelos seus pecados. Ele escolheu fazer isso. Mas há um outro elemento nessa obra de Cristo, que ele não apenas quitou a dívida, como também ele cumpriu a justiça. Nenhum homem jamais cumpriu a lei de Deus, nenhum, exceto Jesus. Quem de vós pode me arguir a consciência? Quem de vocês aqui pode me acusar de algum pecado? Ninguém. Ele cumpriu a lei. Quando você crê na mensagem do Evangelho, quando você confia em Jesus Cristo, duas coisas acontecem. A dívida é quitada, mas isso não é suficiente para você ser salvo. Você precisa ser justo. E você só é justo porque é uma justiça que lhe é imputada. Cristo cumpriu a lei no seu lugar. Isso não é maravilhoso, gente? Saber que não é o que eu faço, é o que Cristo fez. E o autor de Hebreus está dizendo isso. Depois de fazer a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus da majestade, e Ele intercede por nós. Deixa eu contar uma história para vocês que me marcou muito, quando eu ouvi, alguns anos atrás, ouvindo um sermão em Lucas 4, o pregador mencionou uma situação que aconteceu na Escócia. É uma tradição escocesa, sobretudo no verão, a igreja marcar um dia para fazer um culto ao ar livre, nas montanhas, e aquela igreja foi fazer isso. A igreja reunida, prestando um culto a Deus, pelo ano, e de repente o pastor, com a congregação toda reunida, ele olha e vê uma cena interessante, 2 homens, um ao lado do outro, de joelhos em oração. Ele fala: que cena interessante, porque era o juiz da cidade, e um homem que tinha... Terminado o culto, ele procura o juiz e diz: olha, eu fiquei muito emocionado ao ver aquela cena, o senhor ao lado de fulano de tal, que já saiu da cadeia, pagou seus pecados, seus crimes, e agora congrega conosco aqui. Só mesmo o evangelho ter transformado a vida daquele homem. E o juiz percebeu o que o pastor estava dizendo, né? Quer dizer que a graça de Deus estava no ladrão redimido. E o juiz disse assim: pastor, eu quero lhe dizer uma coisa. É muita graça da parte de Deus ter salvado o nosso irmão. Ele cometeu um crime, foi sentenciado de forma justa, pagou a sua sentença, é um cidadão livre, e Deus o alcançou, ele agora é um salvo, membro da nossa igreja. É uma cena realmente linda. Agora deixa eu lhe contar a minha experiência. Eu sou neto de pastor, filho de pastor, fui criado na igreja. Eu era um perdido na casa, porque eu era um perdido na minha justiça própria. Eu fui criado para dar certo. Eu fui criado para obedecer à lei. Eu fui criado para ser o melhor aluno. E eu fui o melhor aluno. Um bom cidadão, um bom pai, um bom marido, um respeitado juiz da cidade. E eu achava que eu merecia as bênçãos de Deus.
Eu era melhor do que aqueles homens que eu condenava no tribunal. Até que um dia eu fui e eu descobri que diante de Deus todos estão nivelados por baixo, não há um justo nenhum sequer. Um pode estar no cume da montanha, o outro na mina, mas ambos estão distantes das estrelas. Tanto o juiz quanto aquele que está lá no presídio condenado por um crime que cometeu, ambos merecem juízo e condenação da parte de Deus. Porque nem o juiz de direito, nem o marginal no presídio, amam a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Estão todos filhos de Adão, e merecem justiça e condenação. Mas o Evangelho, que é uma boa notícia, está dizendo o seguinte: Cristo já pagou a sua dívida. E se você crer, você estará imputado como justo diante de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E o autor de Hebreus está falando sobre isso, essa relação entre Cristo e a salvação. Não há salvação fora do Evangelho, não há salvação fora de Cristo. Deus não tem netos, ou você é nascido de novo, ou você ainda não é filho de Deus. E a igreja precisa recuperar essa visão bíblica sobre o Cristo Supremo. Eu caminhando para o final, deixa eu dizer para vocês, que na teologia cristã, na nossa tradição, fala-se muito sobre os ofícios de Cristo. Cristo como profeta, sacerdote e rei. É uma linguagem maravilhosa. Recomendo vocês estudarem sobre isso. Os 3 ofícios de Cristo. Como profeta, ele falou definitivamente da parte de Deus a nós. Cristo é o profeta de Deus. Em verdade vos digo. Pois bem, como perfeito sacerdote, ele expiou os nossos pecados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E como rei, ele está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Porque o ministério sacerdotal de Cristo, enquanto aquele que paga pelos nossos pecados, o sacrifício já foi feito. Agora o Cristo ressurreto, neste exato momento, está à direita de Deus intercedendo por você. Você já parou para pensar nisso? Cristo está orando por você. Você foi salvo pela graça, é sustentado pela graça no caminho. Não é porque você é mais inteligente, mais sagaz, mais esperto, mais disciplinado, que você está firme no Evangelho. Você só está firme no Evangelho porque Cristo te sustenta no Evangelho. Ele é o Rei que está à direita de Deus intercedendo por nós. Quem é Jesus, irmãos? O profeta por meio do qual Deus falou, o Criador que fez o universo, o herdeiro de todas as coisas, o representante de Deus, o sustentador de todas as coisas, o sacerdote que purificou os nossos pecados, o rei que se assentou à direita de Deus. O livro de Apocalipse, na contramão do que muitas pessoas pensam, não é um livro de mistérios. A palavra Apocalipse significa literalmente revelação. As expressões mais lindas que nós temos sobre adoração na Bíblia, além do Saltério, livro de Salmos, estão as expressões no livro de Apocalipse. É um livro cheio de louvores. E o capítulo 1 diz assim: há aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que maravilha. Um tributo a Cristo, aquele que de fato nos ama, aquele que com seu sangue nos libertou dos nossos pecados, aquele a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Eu quero ler com os irmãos essa passagem. Apocalipse capítulo 7. Versos 9 a 12. Diz assim a partir do verso 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder
e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Que você seja encorajado a conhecer mais a Cristo. O Cristo Supremo, que é a revelação de Deus, que é Senhor da criação, que é a refulgência da glória de Deus, e que é aquele que de fato fez a perfeita obra de salvação em nosso lugar. Que quanto mais você o amar, mais o conhecer, mais você vai amá-lo. Que essa igreja, no decurso dos seus anos, na sua trajetória, tenha sempre Cristo no centro, o Evangelho no centro. Não um Cristo forjado, mas o Cristo revelado nas Escrituras. A Ele a honra, a glória e o louvor. Amém?